Atenção, Brasil! O que vamos revelar agora é daqueles momentos que deixam qualquer um de orelha em pé, coração apertado e olhar fixo na tela. Goiás News. Notícias, sem mais delongas. Vamos para a notícia. Estamos falando de uma notícia que mexeu com as emoções de milhões de pessoas, tomou conta das redes sociais e trouxe à tona um clima de comoção nacional. O protagonista dessa história é um dos maiores comunicadores da nossa história. Um homem que há décadas faz parte do dia a dia das famílias brasileiras com seu carisma inconfundível e seu talento para transformar qualquer momento em algo grandioso. Fausto Corrêa da Silva, o eterno Faustão. Mas desta vez, não é sobre televisão, quadros de auditório ou frases de efeito que vamos falar. É sobre saúde, é sobre vida e, acima de tudo, sobre uma batalha que ele enfrenta agora em silêncio, cercado por uma equipe médica e por uma nação inteira que torce e ora por sua recuperação. Tudo começou no dia 21 de maio de 2025, quando Faustão foi internado no renomado hospital israelita Albert Einstein, em São Paulo. A razão da internação já dava o tom da gravidade da situação. Uma infecção bacteriana aguda, acompanhada de sepse, uma condição séria que pode colocar a vida em risco se não for tratada imediatamente. Desde esse dia, o apresentador vem sendo acompanhado por médicos especializados em diferentes áreas, recebendo tratamento intensivo, passando por reabilitação clínica e por um controle rigoroso da infecção. Os cuidados também incluíram uma reestruturação nutricional, tudo com o objetivo de estabilizar seu quadro e prepará-lo para o que estava por vir. E o que estava por vir não era simples. Não se tratava apenas de combater uma infecção. Na quarta-feira, dia 6 de agosto, Faustão foi submetido a um delicadíssimo transplante de fígado. E como se isso já não fosse suficiente para mobilizar toda a estrutura do hospital, no dia seguinte, quinta-feira, 7 de agosto, ele passou por um retransplante renal, um procedimento que já vinha sendo planejado há mais de um ano, aguardando o momento certo e, principalmente, a compatibilidade perfeita. E foi exatamente isso que aconteceu. Um doador único, compatível tanto para o fígado quanto para o rim, possibilitou que os dois procedimentos fossem realizados quase em sequência. O Hospital Albert Einstein informou que a Central de Transplantes do Estado de São Paulo foi acionada, confirmou a compatibilidade e deu o sinal verde para que tudo fosse feito com a máxima urgência. Essas cirurgias não são apenas operações de rotina. Estamos falando de intervenções extremamente complexas, que envolvem dezenas de profissionais, horas de procedimento e um acompanhamento intensivo no pós-operatório. Cada detalhe importa, desde a preparação do paciente até a preservação e transplante dos órgãos, passando pela resposta do corpo, que precisa aceitar esses novos componentes vitais. Para um homem de 75 anos, a jornada é ainda mais desafiadora. Mas se há algo que sempre caracterizou o Faustão ao longo da vida, foi a sua capacidade de encarar desafios de frente, com coragem e determinação. Enquanto isso, fora das paredes do hospital, a notícia se espalhou rapidamente. As redes sociais foram inundadas por mensagens de apoio, homenagens e correntes de oração. Força, Faustão! O Brasil está com você e estamos orando por sua recuperação, se tornaram quase mantras virtuais, ecoando por todo o país. Artistas, colegas de trabalho e fãs de todas as idades se uniram em uma demonstração de carinho que mostra a dimensão do impacto que ele teve e continua tendo na vida de tantas pessoas. Mas a comoção não parou por aí. João Silva, filho do apresentador e também figura conhecida da televisão, tomou uma decisão que chamou a atenção de todos. Ele tinha programado uma grande festa para esta semana em São Paulo, um evento que reuniria nomes importantes da mídia e celebridades na casa do próprio Faustão, localizada em um dos bairros mais nobres da capital. No entanto, de última hora, João cancelou tudo. Em um comunicado enviado aos convidados, ele justificou a decisão por motivos pessoais, sem citar diretamente o estado de saúde do pai, mas deixando claro que as prioridades mudaram completamente diante do momento delicado que a família está vivendo. É nesse ponto que a história ganha um peso ainda maior, porque não estamos falando apenas de uma internação. Não é apenas sobre cirurgias complexas. Estamos falando de uma luta pela vida, de um processo que exige força física, emocional e espiritual.
E nesse momento, Faustão não está sozinho. Ele tem ao seu lado não apenas médicos e familiares, mas também milhões de brasileiros que o acompanham com apreensão, respeito e esperança. Cada boletim médico divulgado é aguardado com ansiedade, como se fosse uma nova página de um livro que todos querem ver terminar com um final feliz. O silêncio entre um comunicado e outro é preenchido por orações, promessas e mensagens de incentivo. A cada nova atualização, a pergunta que ecoa é a mesma: como ele está? Vai ficar bem? A verdade é que neste momento o Brasil inteiro está unido por um único desejo: ver Faustão de pé novamente, com aquele sorriso largo e a energia que sempre encantou o público. Mas até lá, a batalha continua, e nós estaremos aqui, acompanhando cada passo dessa recuperação, mantendo viva a chama da esperança e acreditando que, assim como tantas vezes ele nos emocionou e surpreendeu, dessa vez também vai conseguir nos surpreender com a sua força e sua vitória sobre esse momento tão difícil. Esse é um daqueles capítulos da vida real que mostram que, por trás das câmeras, existe um ser humano que sente, luta e enfrenta adversidades como qualquer um de nós. Só que no caso de Faustão, essa luta é travada diante dos olhos atentos de um país inteiro, e talvez seja justamente essa energia coletiva que possa fazer a diferença agora. Atenção, respire fundo, porque o que eu vou te contar agora é daquelas histórias que gelam a espinha, fazem o coração disparar e deixam qualquer pessoa colada na tela, sem ousar piscar. É um daqueles momentos em que o Brasil inteiro para, olha para a mesma direção e segura a respiração. Estamos falando de um gigante, um homem que virou parte da nossa cultura, que fez rir, emocionar, chorar de tanto rir, mas que neste instante trava a maior luta de sua vida. Fausto Correia da Silva, o Faustão. E a cada segundo que passa, o peso da situação aumenta. Desde o dia 21 de maio de 2024, ele está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Não foi por um mal-estar qualquer. Não foi um susto passageiro. Foi por algo sério, muito sério. Uma infecção bacteriana aguda e, junto dela, um inimigo traiçoeiro, a sepse. Uma condição que pode virar um jogo de vida ou morte em questão de horas. Só quem já ouviu esse diagnóstico sabe o frio que corre pela espinha. O corpo luta, a febre sobe, cada minuto conta. E desde o momento em que cruzou as portas do hospital, Faustão entrou num território onde cada passo precisa ser calculado com precisão. E o que se seguiu nos últimos dias deixou claro: essa não é uma simples internação. É um combate intenso, com equipes inteiras se revezando para monitorar cada batida do coração, cada sinal dos aparelhos, cada mudança mínima no quadro clínico. Médicos, enfermeiros, nutricionistas, todos alinhados, porque sabiam que o que viria a seguir seria decisivo. E veio. Quarta-feira, 6 de agosto. A sala de cirurgia estava preparada, instrumentos esterilizados, profissionais posicionados. E então começou um dos procedimentos mais arriscados e delicados da medicina. Um transplante de fígado. Horas e horas de cirurgia. Antes de cirurgia, cada movimento calculado com a precisão de um relógio. Um órgão vital sendo substituído, enquanto do lado de fora, familiares e uma nação inteira aguardavam notícias. Mas a batalha não acabou ali. Menos de 24 horas depois, na quinta-feira, 7 de agosto, Faustão foi levado novamente à sala de cirurgia, desta vez para um retransplante renal, um procedimento que já vinha sendo preparado há mais de um ano. E tudo isso só foi possível porque, num raro alinhamento de destino e ciência, surgiu um único doador, compatível para os dois órgãos. Um milagre médico, um sopro de esperança, um presente de vida. Mas transplantes assim não são apenas feitos cirúrgicos, são como maratonas de resistência. É preciso que o corpo aceite, é preciso que não haja rejeição. É preciso que o sistema imunológico, abalado, não se revolte contra aquilo que paradoxalmente pode salvar a vida. E essa é a batalha silenciosa que Faustão trava agora, deitado em um leito de UTI, cercado por monitores, fios e tubos, cada um deles sustentando um pouco mais de sua força. Enquanto isso, do lado de fora,
Um silêncio tenso paira no ar. As redes sociais se tornaram um grande corredor de hospital virtual. Milhões de pessoas aguardando, torcendo, mandando mensagens que ecoam como orações. Força, Faustão! O Brasil está com você. Estamos rezando por sua recuperação. E essa corrente de energia se espalha como fogo, atravessando cidades, estados e fronteiras. Até dentro da família, a prioridade ficou clara. João Silva, o filho, tinha programado uma festa que reuniria grandes nomes da mídia e amigos próximos. Um evento que prometia ser luxuoso, barulhento, animado. Mas, diante da gravidade da situação, cancelou tudo. Em poucas palavras, justificou por motivos pessoais. Não precisou dizer mais nada. Quem sabe, entende. Quem sente, respeita. E agora, o que todos querem saber é: qual será o próximo boletim médico? O que os médicos vão dizer? Ele está reagindo bem? Está consciente? O corpo aceitou os novos órgãos? São perguntas que ecoam sem resposta, por enquanto. Mas cada atualização que sair, cada vírgula pronunciada pelos médicos, será recebida com um misto de esperança e medo. Porque a verdade, meus amigos, é que o Brasil inteiro sabe que não estamos falando de um nome qualquer. Estamos falando de um símbolo. De alguém que por décadas fez parte das nossas tardes de domingo. Que entrou nas nossas casas sem pedir licença e conquistou um lugar na nossa memória afetiva. E imaginar que ele está agora lutando entre a vida e a morte é algo que arrepia. Este é um momento de vigília, de oração, de manter viva a chama da esperança. Porque se existe alguém capaz de surpreender, de virar o jogo, de voltar mais forte do que nunca, esse alguém é Faustão. E enquanto essa luta continua, o país assiste, torce e espera, com o coração nas mãos. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana. Também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras. Atenção, Brasil! Segure firme na cadeira, porque a notícia que vamos trazer agora é daquelas que mexem com o coração. Fazem a gente engolir seco e pensar: meu Deus, e agora? Estamos falando de um dos maiores nomes da televisão brasileira. Um homem que marcou época, que construiu uma carreira gigante e conquistou o respeito de milhões e que neste momento está travando a batalha mais importante da sua vida. Fausto Correia da Silva, o nosso eterno Faustão. E o que está acontecendo com ele neste exato instante é grave, delicado e cercado de tensão. Tudo começou no dia 21 de maio de 2025, quando Faustão deu entrada no hospital israelita Albert Einstein, em São Paulo. Mas não foi por causa de um mal-estar simples, não foi por uma indisposição qualquer. A verdade é que o apresentador chegou até lá com um quadro de infecção bacteriana aguda, acompanhado de sepse, uma condição que pode se agravar em poucas horas e colocar a vida do paciente em risco iminente. E desde esse momento, o clima dentro do hospital mudou. Todos sabiam que a luta seria intensa, que a recuperação dependeria de procedimentos delicados e que qualquer deslize poderia custar caro. Durante semanas, Faustão foi monitorado 24 horas por dia. Os médicos adotaram uma rotina rigorosa de controle infeccioso, reabilitação clínica e ajustes nutricionais para fortalecer o corpo e deixá-lo preparado para o próximo passo. E esse próximo passo não demorou a chegar. Na quarta-feira, 6 de agosto, a equipe médica levou Faustão para a sala de cirurgia. Ali, começou um procedimento de altíssimo risco, um transplante de fígado. Foram horas e horas de tensão, com especialistas atuando em sintonia perfeita para garantir que cada detalhe fosse executado com precisão cirúrgica. E mal havia terminado esse desafio, veio outro ainda maior. No dia seguinte, quinta-feira, 7 de agosto, ele voltou ao centro cirúrgico para passar por um retransplante renal, um procedimento que já estava sendo planejado há mais de um ano, aguardando o momento certo e, principalmente, a compatibilidade perfeita. E foi justamente essa compatibilidade que mudou tudo. Um único doador, compatível para o fígado e para o rim, possibilitou que os 2 transplantes fossem feitos em sequência. Uma oportunidade rara, um milagre médico, mas que também exige um pós-operatório extremamente delicado.
E é justamente nesse momento que a tensão se torna ainda maior. O pós-operatório de Faustão agora é um campo de vigilância total. Ele está na UTI, cercado por monitores, tubos e fios, cada um deles registrando e sustentando as funções vitais. O corpo precisa aceitar os novos órgãos, e os médicos acompanham de perto para identificar qualquer sinal de rejeição. A cada hora que passa, novas avaliações são feitas. Medicamentos imunossupressores que evitam a rejeição estão sendo administrados, mas isso também reduz as defesas do corpo, aumentando o risco de infecções. É um equilíbrio delicadíssimo, quase como andar numa corda bamba entre a vida e a morte. Do lado de fora, o clima é de comoção. As redes sociais se transformaram em uma gigantesca corrente de oração. Mensagens de apoio chegam de todas as partes do país. Artistas, políticos, colegas de televisão e fãs anônimos se unem em um coro só. Força, Faustão! E aqui no nosso estado, Goiás, essa corrente também é forte. Nas ruas, nos grupos de mensagens, nas conversas de família, todo mundo quer saber. E aí, tem novidade? Ele está melhorando? Os transplantes deram certo? Enquanto isso, dentro da família, a prioridade é clara: estar ao lado de Faustão. Prova disso foi a decisão de João Silva, filho do apresentador, que cancelou uma festa de gala que aconteceria em São Paulo nesta semana. Um evento que reuniria grandes nomes da mídia e que prometia ser uma noite luxuosa foi suspenso de última hora. João justificou o cancelamento por motivos pessoais, mas não precisou entrar em detalhes. O silêncio já dizia tudo. A família está focada no que realmente importa agora, a recuperação do pai. E é exatamente aqui que mora a gravidade do momento. Não estamos falando apenas de uma cirurgia que deu certo ou não deu certo. O transplante é só o começo de uma longa caminhada. O verdadeiro desafio vem agora, no pós-operatório. É nesse período que o corpo decide se vai aceitar ou rejeitar os órgãos. É nesse período que qualquer sinal de febre, infecção ou complicação pode significar um novo risco. E os médicos estão trabalhando incansavelmente para que esse risco seja controlado. Por isso, Goiás, fiquem atentos. Cada boletim médico divulgado pelo Albert Einstein será decisivo para sabermos como está a evolução do nosso querido Faustão. Até lá, o país segue em vigília, torcendo e rezando, porque todos sabemos o tamanho da luta que ele está enfrentando. Atenção, ouvintes e espectadores do canal Goiás News Notícias. Prestem muita atenção, porque o que vamos revelar agora é a parte mais sensível, mais decisiva e mais tensa de toda essa história. Você que está aí acompanhando cada detalhe, cada boletim, cada informação, precisa entender que neste momento o destino de Faustão está sendo escrito minuto a minuto, dentro de uma sala de UTI do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. E o que está em jogo não é apenas a recuperação de um apresentador famoso, é a luta pela vida de um homem que por décadas fez parte da rotina de milhões de brasileiros. Depois de enfrentar não uma, mas 2 cirurgias complexas em menos de 24 horas, um transplante de fígado e um retransplante renal, Faustão agora vive o momento mais delicado de todo o processo: o pós-operatório imediato. É nessa fase que o corpo, já fragilizado, precisa aceitar os novos órgãos. É nessa fase que cada detalhe é vital. Os médicos estão monitorando 24 horas por dia a função hepática e renal, observando cada oscilação de pressão, cada alteração de temperatura, cada batimento cardíaco. Porque qualquer sinal fora do normal pode ser um indicativo de complicações. E aqui no Goiás News Notícias nós estamos acompanhando tudo de perto para manter você muito bem informado. É importante que o público entenda: em casos como este, o transplante em si é apenas metade da batalha. A outra metade é o corpo não rejeitar os órgãos e conseguir se adaptar a eles. Para isso, Faustão está recebendo medicamentos imunossupressores potentes. Eles são essenciais para evitar a rejeição, mas também deixam o organismo vulnerável a novas infecções e, no caso dele, que já vinha de uma infecção bacteriana com sepse, o risco é ainda mais elevado. A equipe médica está trabalhando num equilíbrio quase impossível: impedir a rejeição sem permitir que outra infecção se instale. É um jogo de xadrez em que cada jogada precisa ser perfeita. E nesse cenário, qualquer febre, qualquer alteração nos exames pode significar que algo precisa ser revisto imediatamente.
Do lado de fora, a família mantém a discrição. João Silva, o filho, segue acompanhando tudo de perto e já mostrou que o momento é de recolhimento total, cancelando eventos e priorizando estar ao lado do pai. O clima é de vigília, de oração, de esperança. E não é só em São Paulo. Aqui em Goiás a comoção é grande. As mensagens de apoio chegam de todas as cidades, de pessoas simples que talvez nunca tenham visto Faustão pessoalmente, mas que cresceram com ele na sala de casa, nos domingos da TV. E o sentimento é o mesmo em todo o Brasil: expectativa, apreensão e fé. Porque por mais que a medicina avance, por mais que as equipes sejam altamente treinadas, há algo que vai além da técnica e que agora também está em jogo: a força de vontade, a energia e o apoio de milhões de pessoas torcendo pela recuperação dele. Portanto, ouvintes e espectadores do Goiás News Notícias, gravem bem o que vamos dizer. As próximas horas e dias serão decisivos. Cada boletim médico divulgado pode trazer boas notícias ou apontar para novos desafios. O quadro é grave, mas há esperança. E essa esperança está sustentada pela competência médica, pela força do paciente e pela corrente de oração que cresce a cada minuto. Nós vamos seguir acompanhando passo a passo e assim que houver qualquer nova informação confirmada pelo hospital ou pela família, você vai saber aqui, no Goiás News Notícias, com a clareza e a seriedade que o momento exige. Por enquanto, o que todos podemos fazer é continuar unidos nessa torcida, acreditando que, assim como tantas vezes nos surpreendeu na TV, Faustão também vai nos surpreender agora, voltando dessa luta com mais uma vitória para sua história. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima.